E seu fascículo nerd, eu sou o Jonatas e nesse vídeo nós vamos discutir Wandinha. Wandinha, ou Wednesday, é um seriado que saiu na Netflix agora no dia 23 de novembro de 2022. O seriado conta uma história própria de ninguém menos do que Wandinha Adams, a filha mais velha da família Adams. Na história do seriado, Wandinha sai de uma escola pública convencional e vai para um internato conhecido como Nevermore School, ou Escola Nunca Mais. Depois de quase ter matado seus colegas na escola pública, ela é levada por sua família para essa escola de exilados, onde tem pessoas que são vampiros, lobisomens, fantasmas, sereias, gente que não se adapta muito bem à sociedade normal. Pode-se também dizer que é uma espécie de Hogwarts dos estranhos dos filmes de terror. Então a série foca na Wandinha tentando se adaptar a essa nova realidade dela, enquanto ela resolve alguns casos de assassinatos estranhos que estão acontecendo ao redor na escola e na cidade vizinha. O enredo básico da série é essa, e eu vou te falar aqui o que eu não gostei e o que eu gostei do seriado Wandinha. Mas se você não quiser assistir a esse vídeo inteiro e se pergunta, o seriado é bom? Já vou te responder. É bonzinho. Não é nada muito revolucionário que reinventa a roda, ou meu Deus, é super engraçado de você rolar de rir, mas ao que ele se propõe, ele faz muito bem, que é um seriado de comédia. E os momentos mais engraçados do seriado são todos aqueles em que a Wandinha está sendo a Wandinha, muito bem e brilhantemente interpretada pelo Jenny Ortega, que faz o papel principal. Todos os coadjuvantes também, tem muitos que são relativamente sem graça e previsíveis, mas nada que atrapalhe totalmente a sequência dos eventos do seriado. A história é um grande clichê adolescente e não é muito diferente do que se espera de uma série que foi feita para tal faixa etária. Então, se você desconsiderar todo o drama adolescente, coisa de fofoquinha e essas coisas meio High School Musical, e levar em consideração o humor negro que se encontra no seriado, dá pra você divertir pra caramba. As partes meio adolescentes podem incomodar a maior parte das pessoas que já estão na faixa adulta, mas lembra sempre que esse seriado não foi feito só pra você. Se você quiser algo mais adulto, vai assistir, sei lá, Sons of Anarchy. Mas os momentos que são cômicos são muito bons, os timings de comédia dos atores são excelentes, destaque para a personagem principal, e os coadjuvantes da própria família Adams que são excelentes, como o tio Chico, Gomes Adams, a Mortícia Adams, o irmão dela aparece muito pouco, mas o principal coadjuvante mais legal é o que não fala nada, que é o Mãozinha. A coleguinha de quarto dela, Enid, também é muito legal, muito carismática. Ela é chata beça, mas essa é uma característica até que agradável da personagem. Ela representa muito bem o contraste entre a personagem principal e ela, onde uma é tudo preto e branco e a outra é colorida além da conta. Então o seriado ele tem vários momentos que é realmente romancezinho, só que é divertido você voltar para essa coisa de tempo de escola. E uma coisa que eu não gostei muito é que eles não tratam a escola como se fosse uma escola. A gente só vê a Wandinha e a turma dela tendo uma aula, que é uma aula de ciências lá, de herbologia, mas de resto a gente não vê matéria alguma que eles têm, então a gente não tem uma rotina escolar presente na série. Além disso, tem um momento onde a Wandinha faz a aula de esgrima, e você conhece também o professor de esgrima dela, mas num seriado de 8 episódios só aparecer 2 aulas de um internato A maior parte do tempo a gente vê a Wandinha pulando as aulas e investindo na investigação dela, e a escola não faz nada sobre isso. De vez em quando a gente vê a Wandinha levando uma bronca ou outra, mas nenhuma punição assim severa, é sempre umas ameaças e tal. Só que, cara, essa garota mata a aula o tempo todo. Será que ninguém enxerga ela? Sabe? Sei lá, muito estranho. E a Wandinha, ela é uma personagem meio babaca, sabe? Que ela só se importa com ela, e essa é uma característica interessante, porque ela é uma personagem agradável pra gente, porque esse é o alívio cômico dela, ser babaca. E é interessante como os outros personagens ao longo da história percebem que ela é babaca. Então não é como se as pessoas ignorassem o fato de que ela é rude, de que ela é ruim com as pessoas, e fizessem a vontade dela apesar disso. A não ser, é claro, pela melhor amiga dela que acompanha ela em tudo que ela faz. Mas aí, como ela diz, é pra isso que as melhores amigas servem. E também o Mãozinha, mas ele é meio que o serviçal da Wandinha, então ele é obrigado a fazer tudo que ela manda mesmo. Então, de resto, eu acho que todos os personagens, eles tomam conhecimento das atitudes egoístas da Wandinha e eles lidam de uma maneira plausível com essa história.
E se você tá procurando um seriado de comédia pra você poder dar risada, eu não sei se eu recomendaria muito Wandinha. Porque talvez o contexto adolescente distraia muito da comédia e também tem muitos pontos que eles tentam politizar o seriado e deixam tanto cansativo em certos episódios. E algumas falas da Wandinha são muito políticas, sabe? Então eu acho que isso tira a graça do que devia ser engraçado, torna algo meio palestrinha, sei lá. Mas na maior parte do tempo, a Wandinha, quando ela está sendo a Wandinha, e os Addams, quando estão sendo os Addams, são realmente muito engraçados porque eles vão de contramão do que a gente acha agradável. Por exemplo, a gente acha legal ser bonzinho com os outros, eles acham maneiro o homicídio, por exemplo. E o pano de fundo do vilão do seriado também é muito interessante, apesar de eu achar desnecessário novamente fazer disso algo de cunho muito político. Acho que podia ser só bem contra o mal, mas hoje em dia o pessoal quer politizar tudo. Então eu acho que isso é meio fora do tom com que o seriado propõe, mas de uma maneira geral o seriado é bem engraçado, os personagens são muito bons, os momentos de comédia são interessantes, a Wandinha é brilhantemente interpretada, como eu falei, todos os Addams também são brilhantemente interpretados. Algumas escolhas de casting eu achei meio questionáveis, como o próprio Luis Guzmán de Gomes Addams, acho que ele podia ter uma pegada um pouco diferente, talvez seja a minha nostalgia apegada com Raul Julia, que fez a primeira iteração cinematográfica do personagem, mas todos os outros personagens são super bem escolhidos, alguns são muito coadjuvantes, como o irmão da Wandinha, mas isso dá pra relevar porque não faz sentido ele aparecer mais numa escola internato, né, onde a Wandinha estaria por si só, por conta própria. Então acho que os problemas da série não superam as qualidades dela. Outra coisa que vale também você tecer elogios é a caracterização e ambientação do seriado. A fotografia é excelente, os ângulos de câmera são muito bons, as cenas de ação são bem bacanas e os personagens, eles são muito bem desenhados, né, assim, a customização deles, a aparência, todo mundo que é lobisomem tem meio que um tipo, todo mundo que é vampiro tem meio que um tipo, a Wandinha tem o próprio tipo dela, Addams, né, então acho que a caracterização é um ponto muito positivo da série e a trilha sonora realmente é maravilhosa. Os efeitos especiais, na sua maior parte, são bem feitos, mas algumas coisas em CGI entrega muito que é CGI e não é muitos efeitos práticos que a gente está acostumado de filmes mais antigos. Mas, com certeza, o melhor efeito especial é o Mãozinha, que é muito bem feito, mas os monstros que aparecem, muitas das vezes, é claramente CGI e eu acho que podia ter sido mais bem feito porque são CGIs de coisas relativamente simples. Mas, de uma maneira geral, o seriado ele tem um visual bastante agradável, uma fotografia bem bacana. Outra coisa que eu também não achei legal do seriado foi a classificação indicativa. Quando você entra na Netflix, ele aponta que a classificação indicativa para o seriado é 12 anos, mas tem mutilação, morte, sangue, muita coisa assim, de maneira não tão explícita, mas eu acredito que seja violento demais para uma criança de 12 anos. Meio que ludibria os pais a deixar o filho lá de 11, 12 anos assistir um seriado que, na minha opinião, seria no mínimo 16 ou 14 anos. Se isso não é um incômodo para a criação do seu filho, eu acho que dá para você assistir tranquilamente, porque não é algo assim chocantemente violento, mas acredito eu que por uma classificação 12 anos é muito sangue e muita violência, é em excesso às vezes. Então, se você gosta de um humor mais soturno, algo bem Família Addams, se você é fã de Família Addams, eu acho que aqui eles fazem algo que homenageia bem os personagens, principalmente pra gente que cresceu nos anos 90, comecinho nos anos 2000 e viu esses personagens bastante. Acho que é uma interação muito interessante pra esse universo. Os personagens são muito bem retratados. Os coadjuvantes, como eu falei, na maioria das vezes são previsíveis, às vezes são meio chatos, mas não atrapalha em nada o desenvolvimento da série. Se eu tivesse que dar uma nota para Wandinha, eu daria a nota 6, porque não é algo assim que me fez rolar de rir, mas ele tem diversos momentos engraçados, ele tem uma politização desnecessária e um enredo previsível, mas dá pra você se divertir legal. E você? Já assistiu Wandinha? Gostou? Não gostou? Deixa aqui nos comentários. Comenta aí também se você gosta desse tipo de vídeo no canal e se você quer ver mais análises de séries e filmes. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar as nossas lives que acontecem tanto aqui no YouTube quanto na outra plataforma que está na tela agora. É isso. Valeu e até mais.